Gente, o negocinho aqui, o REC fica girando, mas não fala que está gravando, não começa a gravação. Não sei. Agora foi, agora está gravando, então. Pessoal, bom dia novamente, né? Estamos aí em prática de processo civil do terceiro ano, do dia 30 de abril de 2022, né? E como a gente já havia comentado, o nosso objetivo é trabalhar uma sentença. Então, vamos falar um pouquinho a respeito de sentença. Aí a gente abre uma sentença real para comentar, né, esses pontos aí da sentença, e depois a gente pega, né, um modelo de sentença aí para vocês poderem, né, finalizá-lo e entregá-lo. Olha só, pessoal, sentença, ela é conceituada aí como uma decisão terminativa, né? A sentença, ela é uma decisão terminativa. E por que que ela é uma decisão terminativa? Porque a grande característica da sentença e o que define ela como sentença é terminar o processo, é extinguir o processo. E é justamente esse ponto de terminar o processo, de finalizar o processo, que ela diferencia-se das chamadas decisões interlocutórias. Porque as decisões interlocutórias, elas também são decisões, elas também trazem aí uma análise judicial, né? Porém, elas podem tudo, menos terminar o processo. Porque se elas terminam o processo, elas deixam de ser decisão interlocutória e elas passam a ser uma sentença, né? Então, sentença é a decisão judicial que finaliza o processo, ao passo que as decisões interlocutórias, elas são tomadas pelo juiz, porém, elas não finalizam o processo. E as decisões interlocutórias, elas não podem finalizar o processo porque elas são interlocutórias. E o que significa ser interlocutória? Significa que está estar dentro, estar no caminho do processo, ou seja, está no meio do processo. Se as decisões interlocutórias, elas terminassem o processo, que realmente não pode acontecer, elas não estariam no meio, elas estariam no fim, e aí elas deixariam de ser uma decisão interlocutória, né? Então, nós temos no processo civil, então, dois grandes tipos de decisões. As sentenças, que são decisões terminativas, terminam o processo, extinguem o processo, e as decisões interlocutórias, que são tomadas no curso do processo, no meio do processo, e, portanto, elas não podem extinguir o processo, né? E aí, a gente tem alguns exemplos de decisões interlocutórias aí, né, para a gente poder logo mais diferenciar também do conteúdo de uma sentença. Olha só, exemplos de decisões interlocutórias. O autor, ele entra com a ação e pede justiça gratuita. E o juiz vai lá, analisa o pedido de justiça gratuita do autor, né, verificando se ele de fato tem hipossuficiência econômica, se ele não tem condições de pagar as custas processuais. E o juiz, então, defere o pedido de gratuidade. Veja, o juiz analisou fatos relacionados àquele processo, ou, na verdade, relacionados àquele autor em específico, que é a alegação de hipossuficiência econômica dele, né, dele não ter condições de pagar as custas processuais, e deferiu a justiça gratuita. É uma análise de elementos do processo e é uma decisão judicial. Mas veja que o deferimento da justiça gratuita, ela não põe fim ao processo, porque, na verdade, ela até permite que o processo siga, à medida que o autor não vai ser obrigado a pagar custas para a prática dos atos processuais. Então, essa decisão que defere a justiça gratuita, ela não é uma sentença, porque ela não terminou o processo. Ela é uma decisão interlocutória, porque ela foi tomada no meio do processo, afinal, o processo vai seguir além da própria decisão. E veja também que se o juiz, ao contrário, ele indefere o pedido de justiça gratuita, também se trata de uma decisão interlocutória. O indeferimento, a negativa da justiça gratuita, também se trata de uma decisão interlocutória, porque se o juiz indefere o pedido de justiça gratuita,
ele vai mandar recolher as custas. Ele não pôs fim ao processo, ele vai mandar recolher as custas. Então, não acabou ainda o processo. Pode ser que se o autor não tiver dinheiro para recolher, ele não consiga recolher, e aí, futuramente, não tão longe assim, 30 dias, o juiz vai cancelar a distribuição, pondo fim ao processo, porque não recolheu as custas. Mas isso não é imediato, né? Isso não é imediato. O juiz denega a justiça gratuita e manda recolher as custas. Então, não pôs fim ao processo. Isso é uma decisão interlocutória também. Outro exemplo de decisão interlocutória. Pessoal, outra decisão interlocutória se dá quando o juiz analisa, por exemplo, um pedido de liminar em tutela provisória, né? O autor entrou com um processo, né? E ele estava com uma necessidade urgente, ele não podia esperar o término do processo para conseguir aquela decisão, para conseguir aquela tutela jurisdicional, que é aquela proteção jurisdicional que o processo dá. Então, ele fez um pedido liminar em tutela provisória. Pedido liminar é um pedido feito no começo do processo, justamente por conta aí da urgência que o autor tem, né, naquela tutela, naquela decisão judicial. E o juiz, então, analisa esse pedido liminar, deferindo ou indeferindo esse pedido liminar. Veja que é um pedido liminar, é um pedido no começo do processo. Se o juiz defere ou indefere, ele está analisando fatos relacionados àquele processo, mas não está extinguindo. Então, a decisão que analisa uma liminar, seja deferindo ou indeferindo, é uma decisão interlocutória, porque o processo vai seguir após o seu deferimento ou seu indeferimento até o seu final aí. Né? E exemplos de pedidos de tutela provisória. Olha só, meu nome está negativado no SCPC e no Serasa, e eu entro com um processo pedindo cancelamento dessa negativação indevida, cumulado aí com indenização por danos morais. Todo mundo sabe que o processo demora, né? 1 ano no juizado, às vezes até mais, 2, 3 anos, até 10 anos aí numa vara civil comum, né? Não na nossa região, que as nossas comarcas são pequenas, né? São menos processos a serem analisados, mas comarcas maiores aí, Rio Preto, São Paulo, né? Existem sim processos que completam seu aniversário de 10 anos aí. E se eu esperar um processo que vai demorar, ou que pode demorar 10 anos, para ter o meu nome desnegativado, né, meu nome limpo aí, eu já fiquei todo esse período sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem conseguir fazer financiamentos, né? E hoje, né, sem conta bancária, a gente tem uma restrição muito grande, né? Outro dia, aí eu fui comprar a camiseta, né, da turma do direito, né, e estava sem dinheiro, né, eu tô sempre sem dinheiro, eu paguei a camiseta, né, com Pix. A gente paga tudo com Pix, né, e aí para isso a gente precisa, sim, de conta bancária. Já pensou 10 anos sem conta bancária, sem cartão de crédito, sem poder fazer financiamento? Não dá. Então, o que a gente faz quando entra com uma ação dessa aí? Pede liminarmente o cancelamento dos apontamentos, né, das negativações do nome. Então, a gente não espera o término do processo, a gente já entra com o processo pedindo liminarmente, né, no começo do processo, em tutela provisória, né, que o juiz oficia aí o SCPC, o Serasa, ou determina que o próprio réu que fez o apontamento cancele esse apontamento para que, né, o autor prejudicado ele possa passar, na verdade, todo o período de tramitação processual com o nome limpo. E quando o juiz for analisar esse nosso pedido de cancelamento da negativação, ele vai estar fazendo, né, numa decisão interlocutória, seja negando, seja deferindo o cancelamento do apontamento, se trata aí de uma decisão interlocutória, né? Pessoal, outro exemplo de decisão interlocutória aí, quando o juiz analisa
as provas a serem produzidas nos autos. Então, o autor entrou com a ação, né, alegando vários fatos, ele tem direito de provar esses fatos que ele alegou, e para isso o autor ele pede meios de prova aptos a provar esses fatos que ele alegou, né? Provas, por exemplo, documentais, provas, por exemplo, periciais, provas, por exemplo, testemunhais, que são relacionadas, então, a aqueles fatos que ele alegou, visando provar esses fatos que ele alegou. E assim também ao réu, né? O réu, quando ele contesta uma demanda judicial, quando ele apresenta sua defesa, né, junto ao processo, que é a peça chamada contestação, ele vai também alegar fatos extintivos, modificativos ou terminativos do direito do autor. Né? Ele alega, então, fatos contrários ao direito do autor. E, da mesma forma que o autor tinha, sim, direito de produzir prova a respeito dos fatos alegados por ele, autor, o réu também tem direito de produzir prova, né, a respeito dos fatos alegados por ele, réu, em contraposição aos fatos alegados pelo autor. O réu também pode solicitar a produção de prova documental, pericial, testemunhal, inspeção judicial, enfim, né, todos os meios aí de prova admitidos em direito. E o juiz, então, depois das manifestações do autor e do réu a respeito das provas que eles querem produzir, o juiz vai analisar esses pedidos de prova e verificar de fato, dentre os meios de prova solicitados pelo autor e pelo réu, aqueles meios de prova que de fato ele, juiz, vai produzir. Por quê? Porque não é obrigado, o juiz não é obrigado a produzir todos os meios de prova solicitados pelo autor e pelo réu. O juiz é quem tem que estar convencido. E, portanto, é o juiz que escolhe quais são os meios de prova que vão, de fato, convencer ele, juiz, a respeito daqueles fatos. E ele só vai deferir os meios de prova que ele, juiz, entender que, de fato, são pertinentes para aquelas alegações e que, de fato, vai gerar algum convencimento na ideia do juiz. E, com isso, o juiz sempre defere alguns meios e indefere outros meios de prova. Isso é natural. O juiz, no processo, ele não produz todas as provas que as partes solicitam aí. Ele vai acabar sempre deferindo alguns meios de prova e indeferindo outros meios de prova. E quando ele defere e indefere, né, quando ele defere e indefere, é tudo numa mesma decisão, que a gente chama, né, de despacho saneador, mas que de despacho não tem nada, né? Porque é uma decisão interlocutória, né? Apesar de chamar despacho saneador, de despacho não tem nada, é uma decisão interlocutória, porque o juiz está, sim, decidindo algo que é a respeito dos meios de prova, o processo não vai ser extinto, né? A partir dessa decisão interlocutória, que é o despacho saneador, onde o juiz defere e indefere meio de prova. Porque justamente o processo vai seguir para fins de produção dos meios de prova determinados pelo juiz, né? Então, aqueles meios de prova que o juiz deferiu vão ter que ser produzidos. E aí o processo vai seguir para fins de instrução probatória, que é essa produção dos meios de prova. Então, quando o juiz dá o despacho saneador deferindo ou indeferindo meios de prova, na verdade, esse despacho saneador também é uma decisão interlocutória. Bom, pessoal, esses são os exemplos aí de decisões interlocutórias, né? Só para a gente ilustrar, né, o nosso encontro de hoje aí e poder, de fato, contrapor, né, com uma sentença. Gente, então vamos contrapor agora com uma sentença, né? Tudo isso aqui para a gente poder contrapor com uma sentença. Veja só, a sentença, ela é diferente da decisão interlocutória. Primeiro, por quê?
todas as decisões interlocutórias, todos os exemplos que a gente viu, e tem várias outras aí, elas não extinguem o processo. Vejam que em todos os exemplos que a gente deu, o processo sempre seguiu depois, ao passo que a sentença não. A sentença, ela sempre extingue o processo. Então, quando a gente pegar uma sentença, se a gente rolar essa sentença, passar página por página, no final da sentença vai ter sempre o termo extingo o processo. A sentença, ela sempre traz o termo extingo o processo. E a grande forma que a gente tem de identificar uma sentença é buscando esse termo extingo o processo. Porque se tiver, e a sentença tem, vai ser uma sentença. Se não tiver, pode ser que não seja, provavelmente não é uma sentença, provavelmente é uma decisão interlocutória aí. E vocês já estudaram, né, na parte teórica, que a sentença, quando ela extingue o processo, ela pode extinguir o processo de duas formas. Existem duas formas de extinção do processo. Existe a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito. E essa extinção do processo sem julgamento de mérito, ela está prevista, olha só, no artigo 485 do CPC. Então, a extinção do processo sem julgamento de mérito, ela é feita com base no artigo 485 do CPC. E a segunda forma que uma sentença tem de extinguir o processo é com julgamento de mérito. Sentença que extingue o processo com julgamento de mérito. Pessoal, e essa extinção do processo com julgamento de mérito está previsto no artigo 487 do CPC. Artigo 487 do CPC. Gente, nós não vamos estudá-los, né? Nós não vamos abri-los aqui, né? Porque nosso objetivo aqui é prático, não é teórico, né? Mas veja aqui, se a sentença ela extingue o processo ou sem 485 ou com 487, julgamento de mérito, a gente pode então agora definir, né, o conteúdo de uma sentença. A sentença é uma decisão terminativa, porque ela extingue o processo, cujo conteúdo está no 485 ou no 487 do CPC. Esse é o conceito formal aí de uma sentença. Sentença é uma decisão terminativa que extingue o processo sem julgamento de mérito, 485, ou com julgamento de mérito, 487 do CPC. E aí vocês poderiam me perguntar, professor, mas qual que é a diferença, né, entre a extinção do processo sem julgamento de mérito e a extinção do processo com julgamento de mérito? Pessoal, a extinção do processo sem julgamento de mérito se dá quando o juiz percebe que houve algum tipo de erro ou vício processual. Então, a extinção sem motivo de mérito, ela se dá quando o juiz percebe que existiu um erro ou um vício processual. E esse erro, esse vício processual, ele é tão grave que ele não pode mais ser corrigido. E aí, se tem um erro, tem um vício que não pode mais ser corrigido, esse processo não pode continuar. Não tem como continuar. E o juiz é obrigado, então, a extinguir o processo. Veja que, volto a dizer, a extinção sem julgamento de mérito, ela decorre, portanto, por uma circunstância do próprio processo. Ela não se dá pelos fatos ou pelos direitos envolvidos, pelo conteúdo do processo. Não, ela se dá pelo próprio processo, por erros, por vícios do processo que tornam incorrigíveis, insanáveis esses erros, esses vícios, esse processo. E o juiz é obrigado, então, a extinguir o processo. Com isso, olha só, a extinção sem julgamento de mérito, ela é feita sem que o juiz sequer analise fatos e direitos.
O juiz nem analisou fatos e direitos, que na verdade ele não podia analisar porque o processo estava errado. No fundo é isso. E aí ele extingue o processo. Agora, a extinção do processo com julgamento de mérito, ela se dá quando o juiz, o nome já diz, com julgamento de mérito, quando o juiz analisa o mérito da causa. A extinção do processo com julgamento de mérito, ela se dá quando o juiz analisa o mérito da causa. E analisar o mérito nada mais é do que analisar o conteúdo. Mérito é conteúdo. Mérito é conteúdo. Analisar o julgamento de mérito é analisar o conteúdo do processo. Qual é o conteúdo do processo? Os fatos alegados pelas partes e os direitos alegados pela parte. Então, quando o juiz dá uma sentença extinguindo o processo por julgamento de mérito ou com julgamento de mérito, ele está analisando o mérito, ele está analisando o conteúdo, ele está analisando os fatos alegados pelas partes e os direitos pleiteados pelas partes. Gente, e se o juiz analisa os fatos, analisa os direitos, verifica os fatos, verifica os direitos, ele vai verificar quem tem razão. Ele vai verificar quem tem razão. E ele vai julgar o caso para quem tem razão, favorável a quem tem razão. E veja que, quando ele, então, julga o caso favorável a quem tem razão, ele está solucionando o problema originário que deu origem, Que deu origem ao próprio processo. Todo processo ele tem um problema originário. Por quê? Porque se tiver tudo a mil maravilhas, tudo a céu de brigadeiro, tudo tranquilo, ninguém vai entrar com o processo. A gente só vira para o outro, e brasileiro gosta disso, dizendo, vou te processar, vou procurar meus direitos e vou te processar. Quando a gente tem problema, quando a gente tem briga, quando a gente tem conflito. Só que a ciência processual não usa muito o termo briga, conflito. Usa o termo lide. E lide é sinônimo de conflito. Lide é sinônimo de briga. E aí as partes que estão em conflito, as partes que têm uma lide, entram com processo na justiça, alegando os fatos e pleiteando direitos. Quando o juiz extingue o processo com o julgamento de mérito, ele está analisando justamente esses fatos e esses direitos relacionados ao conflito, e ele está dando uma decisão favorável a uma das partes. E ao dar essa decisão favorável a uma das partes, ele está bem ou mal. Para a ciência processual, no fundo, isso não importa muito. Se está correto ou se está errado, se é bom ou mal aí, se é bem ou mal aí. Ele está solucionando o conflito. Bem ou mal aí, gostem ou não gostem, ele está solucionando o conflito. Então, isso é decisão de mérito. A análise de fato dos fatos, análise de fato dos direitos, decisão favorável a uma das partes, pode ser a pior decisão do mundo, não importa, mas é favorável a uma das partes, vai solucionar o conflito aí. Então, soluciona o conflito. Pessoal, olha só, se a gente pensar no processo como um instrumento de solução de conflito, afinal de contas, ninguém tem processo porque quer. A gente tem processo porque a gente precisa do processo, porque a gente tem conflitos na nossa vida que a gente não consegue sozinho solucionar esses conflitos. Se a gente conseguisse sozinho, pode ser que a gente pegasse em arma, matasse todo mundo, e aí aquela vida em sociedade de forma pacífica, de forma harmônica, se todo mundo matasse todo mundo, iria acabar. Então, o processo, no fundo, ele existe como uma forma de controle social, de solução de conflitos sociais. E por isso que eu digo, ninguém tem processo porque quer. A gente tem processo porque a gente precisa, à medida que a gente não conseguiu solucionar os nossos conflitos dentro da sociedade. Então, o processo, no fundo, ele é um instrumento de solução de conflitos. O processo é um instrumento de solução de conflitos. Pensando assim, que o processo é um instrumento que visa solução de conflito. O objetivo do processo é solucionar conflito. Qual das duas
sentenças é melhor para atingir esse objetivo de solução de conflito? Será que a sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, ou será que é a sentença que extingue o processo com julgamento de mérito é melhor? Qual delas é melhor para atingir esse objetivo aí do processo, que é a solução de conflito? Não há dúvida nenhuma que é a sentença com julgamento de mérito. A sentença que extingue o processo com julgamento de mérito é a melhor de todas, né? Para fins de alcançar o objetivo do processo. Porque se a sentença com julgamento de mérito analisa o mérito, analisa os fatos, analisa o direito e dá uma decisão solucionando o conflito, atingiu-se de fato o objetivo, né? Que era solucionar o conflito. E a sentença, né, que extingue o processo com julgamento de mérito, ela é tão melhor, que existe até um princípio que fala para o juiz: olha, faz de tudo para julgar o mérito. Querido juiz, né? Querido juiz, é um princípio. Querido juiz, faça de tudo para julgar o processo aí. E esse princípio chama princípio da primazia do julgamento de mérito, né? É um dos princípios base aí do CPC de 2015, né? O princípio da primazia do julgamento de mérito. Por quê? Porque, no fundo, a única sentença que realmente importa, né, é a sentença que julga o mérito, porque ela vai estar analisando os fatos, analisando os direitos e solucionando o conflito social. Gente, é diferente da sentença sem julgamento de mérito. Porque na sentença que extingue o processo sem julgamento de mérito, em razão de um problema do processo, o juiz extinguiu o processo. O juiz não analisou os fatos, o juiz não analisou os direitos, o juiz não deu decisão favorável a uma ou a outra. Na verdade, o juiz não deu decisão nenhuma para as partes, e as partes que não conseguiam resolver o problema, o conflito social antes do processo, e por isso entraram com o processo foi extinto e o conflito não foi resolvido. As partes ficaram a ver navios. As partes ficaram sem resposta do Estado visando a solução do conflito. As partes continuaram com aquele conflito. Então veja que a sentença sem julgamento de mérito não serve para grande coisa, né? Porque ela não analisou o mérito, ela não analisou os fatos, ela não analisou o direito, ela não viu quem tem razão, ela não resolveu o conflito social permaneceu existindo entre as partes, permaneceu existindo dentro da sociedade, né? Por isso que, pelo princípio, né, que a gente viu aí da primazia do julgamento de mérito, recomenda-se que o juiz faça de tudo para julgar o mérito, porque se ele não julga o mérito, não serviu de nada, né? O próprio processo perdeu seu objetivo, e se o processo perde o objetivo, o juiz, o poder judiciário como um todo, perdeu seu objetivo, e por que não o próprio Estado perdeu seu objetivo, né? Se o Estado não soluciona o conflito entre as partes, se o Estado não dá resposta aos jurisdicionados, aos cidadãos, para que Estado? Não precisa de Estado, né? Então, o próprio Estado, né, no fundo, se esvazia numa sentença sem julgamento de mérito. Ai. Bom, pessoal, e para a gente finalizar, né? Para a gente finalizar aí essa parte teórica, né, da sentença, né? Para a gente finalizar essa parte teórica da sentença aí. Olha só, como a sentença com julgamento de mérito é a única que soluciona, de bem ou mal, mas soluciona o conflito, né? Essa sentença se torna, então, definitiva. Definitiva, né? Isso a gente chama de coisa julgada material, né? A sentença que julga o mérito, como ela soluciona o conflito, bem ou mal, ela se torna definitiva. E aí isso a gente chama de coisa julgada material. Pessoal, depois que essa sentença de mérito se tornou definitiva, fazendo coisa julgada material,
Será que vai ser possível repropor a demanda? Entrar de novo com o processo? E a resposta é não. A resposta é não. Por que não? Porque o conflito já está resolvido. Bem ou mal, não importa, né? Isso por a ciência processual não importa, se é bem ou mal, né? Mas o conflito já está resolvido. E se o conflito já está resolvido, a gente não pode desenterrar o defunto, né? Entrando com um novo processo. Então não pode mais entrar com um novo processo. Agora, veja só, se houve, na verdade, uma sentença que extinguiu o processo sem julgamento de mérito, os fatos sequer foram analisados, o direito sequer foi analisado, o conflito não foi resolvido. E aí? E aí que pode repropor o processo após uma sentença que extinguiu um processo anterior sem julgamento de mérito? A resposta é sim, pode repropor o processo. Pode repropor o processo. Até porque o processo anterior, como ele foi extinto sem julgamento de mérito, ele não serviu de nada. Ele não serviu de nada. Ele não resolveu o conflito permanece. E aí, quem poderá nos defender, se não o Chapolin Colorado, o Poder Judiciário, através de um novo processo em que se corrige os erros do processo anterior, e vejam que eram erros graves que levaram até a extinção daquele processo anterior, justamente pelos erros processuais. Então, corrige os erros processuais e repropõe o processo. Entra de novo com o processo. Afinal, o conflito não foi resolvido e nesse segundo processo reproposto, corrigido aí, sem os erros que levaram à extinção do primeiro, torce, faz fé, olha a figa aí, para que o juiz analise o mérito, fatos e direito e profira uma decisão a respeito desses fatos e dos direitos, solucionando o conflito social. Então veja, se um processo foi extinto com julgamento de mérito, não pode mais ser reproposto. E se um processo foi extinto sem julgamento de mérito, ele pode sim ser reproposto. Né? A extinção de um processo prévio sem julgamento de mérito pode sim repropor o processo. Bom, pessoal, então veja que a sentença é sempre uma decisão terminativa que extingue o processo, sem julgamento de mérito, por erros processuais, permitindo a repropositura. Com julgamento de mérito, por análise do mérito, dos fatos e do direito, uma decisão favorável a uma das partes, solucionando o conflito e impedindo a repropositura. Esse é o conteúdo de uma sentença, né? Esse é o conteúdo geral de uma sentença, né? Toda sentença ela vai ter isso, né? Extinção do processo ou sem ou com julgamento de mérito. Agora, claro que, né, o conteúdo específico aí da sentença, ela vai depender sim do processo, né? Aí cada processo ele tem seus fatos e direitos próprios e aí a sentença também, né, daquele processo vai ser relacionada àqueles fatos, àqueles direitos próprios, né? E ela vai ter também um conteúdo próprio. Mas toda sentença, genericamente falando, ela extingue o processo sem ou com julgamento de mérito. Pessoal, beleza essa parte teórica aí, né? Uma revisãozinha mais rápida, né? Para a gente situar, né? E diferenciar a decisão interlocutória da sentença, que é nosso objeto de estudo. Beleza? Alguém tem alguma dúvida? Tudo certo? Então tá bom. Então vamos partir para o nosso segundo ponto aí, né? Do nosso encontro de hoje, que é a análise de uma sentença real. Vamos lá analisar uma sentença real? Então vamos compartilhar aqui com vocês a tela, né? Para a gente analisar aí uma sentença real. Pessoal, olha só. Deve estar aparecendo para vocês, às vezes demora um pouquinho, mas isso é uma sentença real, né, proferida aí pela terceira vara civil aqui da comarca de Jales, né, da lavra aí do doutor Adilson Wagner Balotti, juiz de direito da terceira vara civil aqui da comarca de Jales.
Bom, e a primeira coisa que eu vou fazer é perguntar para vocês: como que eu sei que isso é uma sentença? Estou dizendo, isso é uma sentença, mas se eu não tivesse dito e vocês tivessem que procurar no processo a sentença, como que eu sei que isso é uma sentença? Professor, porque está escrito, né? Está escrito e está mesmo. Olha só, gente, está escrito aí. Não sei se vocês conseguem ver um mousezinho, né? Mas vou selecionar aí, ó, sentença. Está escrito. Mas e se não tivesse escrito? E se não tivesse escrito? Como que a gente ia identificar que se trata de uma sentença? Pessoal, a gente ia rolar a sentença inteira, a gente ia rolar a sentença inteira, né? Depois vocês dão uma lidinha com calma aí e tal, né? Vocês iam rolar a sentença inteira. E lá no finalzinho da sentença, que é a parte chamada dispositivo, daqui a pouco a gente comenta um pouco a respeito dele, né, que é o dispositivo. Em algum momento dessa parte final chamada dispositivo, o juiz vai escrever o termo extinguir. E é justamente aqui nesse parágrafo que o doutor Adilson Balotti escreve extinguir. Olha só, depois dele ter decidido tudo, ele escreve lá: dou por extinto o processo com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso 1 do CPC. Olha só, essa decisão, que a gente sabe que é uma sentença, deu por extinto o processo com resolução de mérito, com base no 487. Se extinguiu o processo, é sentença. Então, tudo isso aqui, né, que a gente rolou aí, que é a sentença, a gente descobre de fato que é uma sentença por esse parágrafo final aqui, né, que está selecionado aí. Se ele deu por extinto o processo, isso é uma sentença. Toda sentença ela dá por extinto o processo. Se deu por extinto o processo, é uma sentença. Então veja que, ainda que não tivesse escrito aqui em cima sentença, a gente conseguiria saber que tudo isso era uma sentença pela parte final em que se deu por extinto o processo aí, né? Bom, pessoal, então essa é uma sentença, que ela deu por extinto o processo com julgamento de mérito. Bom, próxima coisa que a gente precisa analisar aí de uma sentença. Ela começa sempre com o termo vistos. A sentença começa sempre com o termo vistos. O que o juiz quer dizer quando ele escreve vistos aí numa sentença? Ele quer dizer que ele viu os autos. Então, vistos é vistos os autos. Olha partes da demanda, olha advogados da demanda. Eu, juiz, li os autos. Eu, juiz, vi os autos. E claro que ele precisa ver os autos para poder decidir, né? Se ele não vê os autos, não tem como ele decidir, né? Então, esse termo inicial aí, o vistos, nada mais é do que a indicação do juiz às partes, aos advogados, que ele leu o processo para poder decidir. Bom, pessoal, depois desse vistos, toda a sentença ela é dividida em 3 partes. Depois de vistos, toda a sentença ela é dividida em 3 partes. A primeira parte chama-se relatório. É o relatório. A segunda parte chama-se fundamentação, né? A segunda parte chama-se fundamentação. E a terceira parte chama-se, a gente já viu inclusive aqui, né? A gente já viu inclusive aqui, chama-se dispositivo. Dispositivo. Então então a sentença ela é composta pelo relatório, pela fundamentação e pelo dispositivo. Relatório, fundamentação e dispositivo. E por que a sentença é dividida nesses 3? E qual que é a função de cada um desses 3 ou dessas 3 partes de uma sentença? Pessoal, o relatório, o nome já diz,
É um relatório, é um relato, é um resumo de tudo o que aconteceu no processo. Quando o juiz vai proferir uma sentença, né? Quando o juiz vai proferir uma sentença, ele é obrigado a relatar, a resumir, a contar tudo o que aconteceu no processo. Desde a petição inicial, das alegações do autor, dos pedidos do autor, passando pela citação do réu, indo para a contestação do réu, as alegações do réu, os pedidos do réu, passando aí por toda a instrução probatória, laudo pericial, audiência de instrução, o que cada parte falou oralmente na audiência, o que cada testemunha falou oralmente na audiência, depois finalizando aí com as alegações finais, né, com os memoriais escritos do advogado do autor, o que o advogado do autor pediu em alegações orais ou memoriais escritos, e depois o que o advogado do réu falou, pediu em alegações orais, alegações escritas. É um relato, é um resumo de tudo que aconteceu no processo. E o juiz é obrigado a fazer isso. O juiz é obrigado a fazer isso. A primeira parte da sentença é sempre o relatório. E por que o juiz é obrigado a fazer isso, pessoal? Porque o relatório é a prova que, de fato, o juiz viu o processo. Se o juiz não relatar, a gente não sabe se, de fato, ele viu o processo, se ele leu o processo, se ele sabe o que ele está acontecendo, né? Então, o relatório é obrigatório para forçar o juiz a ler o processo. E para provar para as partes que, de fato, ele leu o processo e ele sabe o que aconteceu. Porque só tendo lido é que ele vai conseguir julgar. Né? É que ele vai conseguir julgar. Então, o relatório, ele é obrigatório. Mas, como toda boa regra, né? Como toda boa regra, no direito a gente tem sempre também boas exceções. Né? No direito a gente sempre tem, sim, boas exceções. Existe um tipo de processo, existe sim um tipo de processo em que o relatório não é obrigatório, em que o relatório é dispensado pela própria lei. Existe um tipo de processo que o relatório não é obrigatório, que o relatório é dispensado pela própria lei. Quem sabe que tipo de processo é esse? Já vou adiantar. É processo do juizado especial. Os processos no juizado especial, existe sentença, claro que existe, só que na sentença dos processos do juizado, o juiz não precisa fazer relatório, né? Isso é previsão aí do artigo 38 da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. Então, lá nas sentenças dos juizados, o juiz coloca vistos. E logo depois dos vistos, ele escreve assim: relatório dispensado com base no artigo 38 da Lei 9.099 de 95, que é a lei dos juizados especiais. Então, lá no juizado, o juiz não precisa fazer relatório. E por que, né, que o artigo 38 da Lei do Juizado dispensa o relatório nos processos do juizado especial? Porque os processos do juizado especial, em tese, são mais simples, né? Em tese, são mais simples. E sendo mais simples, tem menos alegações, são menores, são repetidos, né? São processos repetidos, assim. Zilhões de processos contra a empresa de telefonia, zilhões de processos contra banco, zilhões de processos contra a loja de departamento, tudo meio igual, né? Tudo meio igual aí. Zilhões de processos contra banco, né? Tudo meio igual aí. Então, não precisa ficar relatando, né? É simples a coisa, é igual a coisa. Né? Pode já tocar o barco para frente, né? Então, como o processo é mais simples, na prática a lei simplifica também a própria sentença do juiz.
Pessoal, e quando que termina o relatório? O relatório começa depois dos vistos, né? O relatório já começa aí depois dos vistos. E quando que termina o relatório? O juiz diz para a gente quando termina o relatório. O próprio juiz diz para a gente quando termina o relatório. Olha só, ele costuma escrever é o relatório. Ele costuma escrever é o relatório, né? Então o relatório começa a partir de vistos ou imediatamente depois de vistos, e aí o juiz relata tudo o que aconteceu e quando ele terminar, ele fala: "Olha, é o relatório. Esse aqui é o relatório. E ficou para trás é o relatório". Então a gente consegue identificar o relatório dessa forma aqui. Vamos dar uma olhadinha nessa sentença para a gente ver o grau de profundidade de um relatório, né? O detalhamento que um relatório de uma sentença faz. Olha só, vistos. Então é o começo. E imediatamente depois do relatório já vem, imediatamente depois de vistos já vem o relatório. Parece lá, ó, Gilda Guimarães Rodrigues, representado pela curadora qualificada nos autos, ajuizou ação declaratória em face da Unimed, alegando. Então, ela falou quem é o relatório falou quem é o autor, falou o tipo de ação, falou quem é o réu e falou, olha só, as alegações da autora. Falou que ela tem que ela alegou ter Alzheimer e que por ter Alzheimer ela precisa de assistência domiciliar, que é home care. E o plano de saúde Unimed negou esse home care para a coitada da dona Gilda. Ai, são as alegações do autor. E aí, olha só, o juiz continua. Ele tem que relatar tudo que está no processo. Houve pedido de urgência que foi deferido para determinar a implantação imediata do home care. Então, a Unimed teve que dar o home care para a dona Gilda imediatamente. É o que o juiz está falando aqui. Depois da liminar, a Unimed recorreu, falando: olha, não preciso dar home care aí, né? Inclusive, né, o juiz fala: olha aqui, ó, houve interposição de agravo, e o agravo é o recurso, né, contra a decisão liminar aí. A Unimed até agravou e o juiz detalha isso no processo. E aí o juiz continua. Olha só, citou o réu. O réu foi citado, né? E aí a Unimed teve a oportunidade de contestar o processo, aduzindo, dizendo. E aí o juiz traz todas as matérias de defesa da Unimed, né? A Unimed falou: olha, não precisa de home care, não, né? Colocando umas cuidadoras lá, tá de boa, né? A véia tá doente, com Alzheimer, acamada, usando remédio, né? Precisando de fonoaudióloga, orientação nutricional, avaliação médica, fisioterapia motora respiratória, a Unimed não, põe umas cuidadoras lá que resolve a véia, né? Resolve para a véia, né? Essa é a defesa da Unimed aí, né? Pessoal, e aí o juiz vai relatar tudo o que aconteceu no processo, inclusive, né? Vai falar aqui, ó, que foi produzido prova, ó, deferida a realização de perícia médica, né? Ele fala a respeito da prova, aí, né? E traz as partes finais. Olha lá, o laudo pericial, os memoriais, manifestação do Ministério Público, né? E aí ele termina falando, é o relatório. Então, contou tudo o que aconteceu no processo. Contou tudo o que aconteceu no processo. E aí terminou o relatório. Bom, e se terminou o relatório, terminou a primeira parte da sentença, a gente vai para a segunda parte da sentença. Qual que é a segunda parte da sentença? Pessoal, a segunda parte da sentença é a fundamentação. Segunda parte da sentença é a fundamentação. E o que o juiz faz nessa segunda parte, que é a fundamentação? O nome já diz, fundamenta a decisão que ele vai tomar. Traz os motivos, traz as razões que ele adotou, que ele considerou, para decidir o processo da forma que ele vai
decidir. E como que a gente sabe que ele vai começar a fundamentação? Porque o juiz diz para a gente. Olha lá, ele até já escreveu fundamento, fundamento. Ele diz para a gente que ele vai começar a fundamentação. Ele termina o relatório dizendo é o relatório, e ele começa a segunda parte, que é a fundamentação, dizendo para a gente fundamento. Pode ser que ele faça como fez o doutor Adilson nessa sentença, né? Fundamento, literal aí, ou existe um outro jargão, existe uma outra terminologia que os juízes costumam usar quando eles vão fundamentar. Né? Eles podem escrever passo a fundamentar e decidir. Tem juiz que escreve desse jeito. Passo a fundamentar e decidir. Então, é o relatório, terminou o relatório, e aí o juiz coloca lá, passo a fundamentar e decidir. Quando ele passa a fundamentar e decidir, nós iniciamos aí, nós não, né? O juiz. Ele inicia aí a fundamentação da sua decisão, da sua sentença. Né? Bom, então, a partir de fundamento, ou passo a fundamentar e decidir, ou decido, né? Às vezes coloca só decido, né? Aí é a fundamentação. Então, o juiz começa analisando, né, a situação do feito, né, o estado do processo, e coloca lá, o feito comporta julgamento nesse momento, já que as provas requeridas pelas partes foram produzidas em consonância com os princípios da ampla defesa e do contraditório. Né? Ele está falando, ó, todo mundo provou o que queria, eu vou julgar. É isso que ele está dizendo. Todo mundo teve oportunidade de provar o que queria aí. Né? Agora eu vou decidir. Agora é comigo, chá comigo, o juiz, que eu vou decidir. Né? Bom, pessoal, e aí ele traz a fundamentação. Né? Nós não vamos analisar aqui essa fundamentação, porque a fundamentação ela não é algo do processo ou da ciência processual. A fundamentação, ela sequer é baseada em direito processual. A fundamentação, ela é baseada em direito material, né? Em direito material. E aí o juiz, ele se vale, então, aqui do Código Civil, ele se vale do Código de Defesa do Consumidor, ele se vale da lei que rege os planos de saúde, né? Ele se vale de jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e, com base, então, no direito material, direito civil, Código de Defesa do Consumidor, lei de regência dos planos de saúde, né? E jurisprudência do TJ São Paulo, ele fundamenta a sua razão de decidir. E ela é bastante longa, né? Ela é bastante longa porque, né, existem vários diplomas normativos, né, como a gente citou aí, né, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, né, e assim por diante, que se aplicam a esse caso. E depois do juiz ter fundamentado, analisando toda essa parte legislativa, dele ter fundamentado, analisando toda essa parte legislativa, terminando, portanto, a fundamentação, ele passa para o dispositivo. E ele escreve aqui, né, dispositivo. Ele já escreve aí para a gente o dispositivo. E o dispositivo é a parte final da sentença. O dispositivo é a parte final da sentença. Então, como que a gente sabe que terminou a fundamentação e começou o dispositivo? Quando o juiz escreve dispositivo. Mas pode ser que o juiz não escreva dispositivo. Então, como que a gente sabe se não tiver escrito dispositivo, que é o dispositivo? Como o dispositivo é a parte final, ele sempre começa por um advérbio aí de conclusão, né? O dispositivo, ele sempre começa aí por um advérbio de conclusão. Então, por exemplo, que o doutor Adilson usou aí, posto isso, ou concluo, ou diante de todo o exposto,
é sempre um advérbio, uma expressão adverbial de conclusão. Porque o dispositivo é a parte final. Então, é onde ele conclui todo o raciocínio dele, juiz, para decidir. E mais que concluir raciocínio, o dispositivo é onde o juiz coloca literalmente a sua decisão. O dispositivo é a parte final da sentença onde o juiz coloca literalmente a sua decisão. Olha só, no dispositivo, o juiz julgou o processo parcialmente procedente. Essa é a decisão do juiz. Ele julgou o processo parcialmente procedente. E o que significa ter julgado o processo parcialmente procedente? Olha só, se fosse totalmente procedente, o autor, que no caso é a dona Gilda, tinha ganhado tudo e o réu, que no caso é a Unimed, tinha perdido tudo. Então, se fosse totalmente procedente, o autor tinha ganhado tudo, o réu tinha perdido tudo. O contrário, se fosse totalmente improcedente, significa que o autor, coitadinho da dona Gilda, tinha perdido tudo. Totalmente improcedente significa que o autor tinha perdido tudo. Sobrou nada para o coitado do autor. E o réu tinha ganhado tudo. A Unimed tinha ganhado tudo. Pessoal, mas veja, aqui não é nem totalmente procedente e nem improcedente. Aqui é parcialmente procedente. Então, está no meio termo. Né? Parcialmente procedente está no meio termo. O que é o meio termo? O autor ganhou umas coisas. Uhul, dona Gilda! Matou a pau, dona Gilda. Mas perdeu também umas coisas, né? Porque é parcialmente procedente. Então, o autor ganhou sim umas coisas, né? Ganhou assim alguns pedidos, mas perdeu outros. E, consequentemente, a Unimed, naquilo que o autor perdeu, a Unimed ganhou, né? A Unimed ganhou. Né? Então, ficou no meio termo, né? Ambas as partes, tanto o autor quanto o réu, ganharam e perderam algumas coisas, né? Alguns pedidos aí. Bom, pessoal, e olha só, aí o juiz vai descrever, né? Aí o juiz vai descrever o que ele deu para o autor, né? Aí ele vai descrever o que ele deu para o autor. E o que ele não deu, o que ele deixou de dar para o autor, significa que o autor não ganhou. E se o autor não ganhou, é que a Unimed ganhou. Olha, havia a dona Gilda, autora, tinha pedido fisioterapia, tinha pedido fonoaudióloga, tinha pedido terapia ocupacional e tinha pedido serviço de enfermagem. Né? Então, a dona Gilda tinha pedido fisioterapia motora, tinha pedido fonoaudióloga, tinha pedido terapia ocupacional e tinha pedido enfermagem. Pediu 4 coisas. Mas se a gente lê o item B da decisão aí, o juiz deu para a dona Gilda fisioterapia, fonoaudióloga e terapia ocupacional. 3 coisas. Então, nossa querida dona Gilda ganhou 3 coisas. Ganhou fisioterapia, ganhou fonoaudióloga, ganhou terapia ocupacional. Ganhou 3 coisas. Mas ela tinha pedido uma 4ª coisa, que era serviço de enfermagem. Ela tinha pedido uma 4ª coisa, que era serviço de enfermagem. O juiz colocou aí no item B, serviço de enfermagem? Não. E ele não colocou, não é porque ele esqueceu. Ele não colocou porque ele não quis dar. Ele não deu para a dona Gilda o serviço de enfermagem. Então, a dona Gilda não ganhou o serviço de enfermagem. Se ela não ganhou o serviço de enfermagem, na prática, quem ganhou foi a Unimed, porque ela não vai ter que pagar o serviço de enfermagem. Unimed vai ter que pagar fisioterapia, vai ter que pagar fonoaudióloga, vai ter que pagar terapia ocupacional, mas a Unimed não vai ter que pagar o serviço de enfermagem. Por isso que foi uma sentença de parcial procedência. E como foi uma sentença de parcial procedência, ambas as partes ganharam e perderam. E aí o juiz, o que ele vai fazer? Ao fixar, depois de decidir, ele vai fixar
os chamados ônus da sucumbência, que é quem perdeu. E como ambas as partes ganharam e perderam, olha o que o juiz fez. Ele fixou o pagamento das despesas meio a meio. Ambas as partes ganharam e perderam, então ele fixou o pagamento das despesas processuais, das custas processuais, meio a meio. E como ambas as partes ganharam e perderam, ele mandou que uma parte pague R$ 3.000 de honorários para outra parte. Então, a dona Gilda paga R$ 3.000 de honorários para a Unimed paga R$ 3.000 de honorários para a dona Gilda. Agora, veja só, a dona Gilda, coitadinha, tem gratuidade processual, né? Idosa, acamada, com Alzheimer, não tem dinheiro para pagar, né? Toda a aposentadoria dela vai em medicamento, né? Vai em plano de saúde, então não tem condição de pagar. Então, ela tem gratuidade processual. Então, ela foi condenada a pagar, mas ela não vai pagar, ela não precisa pagar, não tem como cobrar dela, porque ela tem gratuidade processual. Então, 50% das custas processuais que seria da dona Gilda, a dona Gilda não vai pagar e nem vai ser cobrado. Quem vai pagar, mas aí é só a parte dela, Unimed. É a Unimed, né? Os 50% da Unimed. E a dona Gilda foi condenada a pagar R$ 3.000 de honorários para a Unimed, ela também não vai pagar. Ela não vai ser obrigada a pagar, porque ela tem gratuidade. Mas a Unimed vai ter que pagar os honorários para a dona Gilda de R$ 3.000 aí, né? Então, esse parágrafo aí a gente chama de fixação dos ônus da sucumbência. O juiz vai condenar uma das partes, né? Normalmente quem perdeu, e se ambas perderam algo, como é o caso desse processo, rachide, né? Meio a meio aí, 50-50, né? As custas processuais e os honorários advocatícios. Veja que, mesmo quem tem justiça gratuita é condenado, só não paga. Né? Então, mesmo quem tem justiça gratuita é condenado, sim, ao pagamento de custas processuais e honorários, mas não vai pagar, né? Porque não tem, porque tem justiça gratuita. E aí, o juiz escreve publique-se e intime-se. Tem juiz que não escreve, tem juiz que usa a sigla, né? Que é o PRI, né? Em vez de estar escrito publique-se e intime-se, né? Tem juiz que coloca PRI, PRI. O que é PRI? Publique-se, registre-se e intime-se. Né? Publique-se, registre-se e intime. Aí o juiz data e assina. Hoje a assinatura é digital, né? Mas consta aí quem assinou esse processo. E com isso, finalizou a sentença. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas eu estava olhando o processo aqui e o processo continua. Pessoal, continua, mas para fins de recurso, né? Ele continua para fins de recurso. O processo mesmo acabou. O que vem depois da sentença é só recurso, né? Então, o processo mesmo acabou aqui com a sentença, né? O que tem depois é só recurso. Pessoal, era essa sentença real que eu queria mostrar para vocês. Se vocês puderem depois aí, no aconchego do lar, né, dar uma olhadinha, né, com mais calma, lendo a sentença, verificando o conteúdo, né? A gente se pautou aqui pela apresentação, né, da sentença, das suas partes, dos seus pontos mais importantes, dos seus pontos característicos aí, né? Então, no aconchego do lar, se vocês puderem dar uma olhadinha aí, eu agradeço. Né? Alguém tem alguma dúvida dessa sentença real? Fiquem à vontade aí. Eu tirei o compartilhamento de tela porque eu vou abrir aqui aquele modelo de sentença que eu mandei para vocês em Word, né? Para vocês poderem aí dar uma analisadinha, né? E poder ter um material para entregar aí à universidade. Maria Fernanda, tudo certo? Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, então, no ensejo aí, né, vamos abrir aqui aquele arquivo do Word, né, que eu mandei para vocês, né? Aí. Pessoal, olha só, né? Demora um pouquinho, mas deve estar compartilhando aí, logo mais aparece. Aí. Pessoal, isso não é uma sentença real. Isso aqui não é uma sentença real. Isso aqui é uma sentença, né, que a gente fez junto com os alunos aí de um processo simulado. Né? Então, é uma sentença simulada.
Não vou dizer que é falsa, né? Senão a gente estaria confessando um crime e ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo, né? Princípio do nemo tenetur non si tedine, né? Ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Então não é falso, é simulado, né? Decorre aí de um processo simulado, a gente fez junto com os alunos aí, né? Então, por favor, né? Pelo amor de Deus, né? Mantenham aí, né? Que é uma vara simulada da Faculdade de Direito, né? Que é da nossa instituição e tal, porque, né? Isso aí não pode circular, porque é fake, né? Isso aqui é fake. A gente fez junto com os alunos um processo simulado. Mas veja que a gente mantém aí todos os elementos de uma sentença, né, vistos, e aí a gente traz sim, olha só, o relatório, né, o que aconteceu, né, traz aí o relatório, né, olha lá, relatório, né, a gente trouxe o relatório, aí a gente traz a fundamentação, né, ó, fundamentos e decido, o passo a decidir, né, e aí traz toda a fundamentação aqui desse caso, né, traz toda a fundamentação desse caso. E depois a gente traz aqui, ó, a gente traz aqui o dispositivo, né? A gente traz aqui ao final o dispositivo. Olha só, nesse caso, a gente nem indicou que se trata do dispositivo, né? A gente podia até ter indicado, né? Eu posso até colocar aqui, ó, dispositivo, como fez o doutor Adilson, né? No caso, a gente não indicou. Poderia ter indicado dispositivo. Mas nós não indicamos, né? Como que a gente sabe que se trata, então, do dispositivo? Primeiro, o dispositivo é a parte final, e como eu disse para vocês, ela sempre vem com um advérbio de conclusão, uma expressão adverbial de conclusão. Então, ante o exposto, então, diante do exposto, em razão do exposto, ó, falei tudo isso aí, né? E olha só, nesse caso aqui, o juiz, ele bem conclusivo aí, né? Ele fala, e pelo mais que dos autos constam, olha só, ante o exposto. Então, o que eu disse nessa sentença? E por tudo que está nos autos, ele julga ali de parcialmente procedente. Pessoal, e nesse caso aqui, né, depois do dispositivo, né, a gente não escreveu publique-se, intime-se. A gente usou o PRI. Né? Aqui está errado. É assim. Não é PRIC, é PRI. Né? Publique-se, registre-se e intime-se. E o que era que estava errado? Estava PRIC ali. Pessoal, o PRIC é publique-se, registre-se, intime-se e cite-se. Quando tem o PRIC, o Czinho no final, é publique-se, registre, intime-se e cite-se. A sentença, o réu já foi citado. A sentença é o final do processo. Então, o réu já foi citado. Então, não tem PRIC, né? Porque não tem citação de uma sentença. Ele já foi citado, né? Então, é PRI só. Estava errado ali. É publique-se, registre-se e intime-se. O uso do PRIC, na verdade, né, é no despacho inicial. Quando o juiz dá um despacho inicial, principalmente quando tiver aí decisão liminar nesse despacho inicial, né, quando o juiz analisa uma liminar no despacho inicial, que ele coloca PRIC, publique-se, registre, intime-se e cite-se. Pessoal, essa sentença aí fica à disposição de vocês. Deem uma olhadinha. Se vocês quiserem também fazer alterações nela, fiquem tranquilos, fiquem à vontade, né? Porque é uma sentença falsa, né? Uma sentença simulada aí, né? E quiserem fazer essas alterações para entregar para a professora Letícia, está à disposição de vocês aí. Bom, pessoal, era isso, né, que eu queria conversar um pouquinho com vocês nessa manhã de sábado. Como sabem, a gente não tem mais 4 aulas, né? A gente tem 2 aulas, então não dá para a gente fazer junto à peça, né? Se tivesse mais 2 aulas, a gente fazia sim junto à peça, a gente fazia junto à sentença, mas não tem mais como fazer, né? Então, por isso que eu optei em mandar essa sentença pronta aí.
Fico aqui à disposição de vocês, caso tenham dúvidas, perguntas, questionamentos, né? Fiquem à vontade aí. E também, em sequência, né, aproveitando o mesmo link, nós trabalharemos juntos aí o quarto ano, né? Nós vamos dar aula agora para o quarto ano. Então, aproveitando o mesmo link, quem quiser ficar na aula aí do quarto ano, fiquem à vontade, né? Tá feito o convite. Não sei se vocês têm outra aula depois, mas se não tiver, fiquem à vontade aí, né? Em acompanhar também a aula, né? O nosso encontro junto ao quarto ano aí. Eu vi que teve uma mensagem aqui. A Giovana colocou: professor, vai passar algum tema ou podemos enviar assim para a professora Letícia? Não, eu acho que se vocês quiserem enviar, né, não tem problema, mas eu acho interessante fazer uma revisão, sim, dar uma alterada aí para não ficar todo mundo igual também, né? Então dá uma mexidinha aí, mas eu não vou passar nenhum tema, não, né? Seria interessante se a gente pudesse pegar um tema e nós, de fato, fazermos a sentença, né? Mas temporalmente não tem como, né? Então fiquem à vontade de usar essa sentença. Eu só peço que deem uma mexidinha para não ficar todo mundo igual, né? A respeito dela. Troque alguns depoimentos, troque o valor de condenação, né? Procurem jurisprudência um pouco mais atualizada. Isso aí seria interessante fazer. Procurar jurisprudência um pouco mais atualizada, porque essa sentença já tem um tempinho. Essa sentença já tem um tempinho. Então, a jurisprudência aí já está meio desatualizada. Então, procurar uma jurisprudência mais atualizada e fiquem à vontade de mandar para a professora Letícia, sem problema nenhum. Pessoal, beleza? Mais alguma dúvida, alguma colocação, algum comentário? Se não, então, a gente vai encerrando por hoje. Eu vou dar uma andadinha, porque velho não pode ficar muito tempo sentado, porque às 9h30 a gente começa no quarto ano. E aí, como eu disse para vocês, vai ser o mesmo link, a mesma sala no quarto ano. Então, quem quiser, né, ficar aí, fica o convite, né? Vai ser uma grande honra tê-los aqui novamente aí no nosso encontro em sequência, né? Então, tá bom. Obrigadão, pessoal. Obrigado, Giovana. Obrigado, Maria Fernanda. Obrigado, Jéssica. Obrigado, Samuel. Obrigado, Giovana. Obrigado, Emily. Tudo de bom aí para vocês. Bom sábado, bom final de semana, né? Quem quiser, a gente se vê daqui 10 minutinhos aí. Um abraço a todos. Obrigado.